Nós estamos aqui na 4ª Região da Polícia Militar, na sala do soldado Rifan, e ao meu lado você vê, telespectador e telespectadora, o Tenente-Coronel Júlio César, que também é professor de Direito. Nós temos observado, Tenente-Coronel Júlio César, algumas reincidências de menores infratores em Chapecó. Por exemplo, no dia de ontem, pela manhã, nós constatamos que um menor, uma menina de apenas 11 anos de idade, foi flagrada pela guarnição leste da Polícia Militar com uma certa quantia de crack. A guarnição da Polícia Militar levou esta menina até o Conselho Tutelar. Uma outra situação, Tenente Coronel, recentemente toda a imprensa de Chapecó noticiou o trabalho abnegado dos policiais militares com seus oficiais de dia, de que um menor também de 11 anos, apenas uma criança, foi levado umas 4, 5 vezes, muita reincidência. O que acontece de fato, o que deve ser, qual é o procedimento? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E nos nossos acompanhamentos da evolução criminal na cidade tem sido crítico essa observação a respeito da incidência dos atos infracionais no contexto global dos atos de violência que nós diuturnamente temos reprimido de alguma forma. É interessante observar que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele promove uma série de garantias de direito às crianças e ao adolescente, muito justas, por sinal, extremamente adequadas ao nosso cenário que busca a preservação da dignidade humana e, dessa forma, então, a integralização dos direitos humanos e os direitos fundamentais. Entretanto, essa constância que nós temos detectado no que diz respeito aos atos infracionais e principalmente no que diz respeito à reincidência do menor infrator, nos leva a uma preocupação no sentido de que até que ponto as ações que deveriam ocorrer pós-ato policial, pós-ato repressivo, têm sido, de fato, adotadas, tendo em vista justamente essa questão da reincidência. Nós temos que observar ali que o artigo 101, ele consagra determinadas ações já do ponto de vista administrativo, ou seja, que devem ser tomadas de imediato pelos órgãos com capacidade para isso. E isso ocorre justamente visando que o menor já tenha o seu tratamento adequado, seu ato correcional, o ato correcional que lhe cabe, já na instância pós fato ocorrido, de forma imediata. Isso para que nós não tenhamos que esperar, então, a judicialização do fato e que esse menor, então, só venha a ser afeto a algum tipo de medida correcional por sentença judicial. A primeira medida, Coronel, se me permite, para o telespectador e a telespectadora entender, digamos, a polícia apresenta no Conselho Tutelar uma criança e o Conselho Tutelar tem a obrigação de imediatamente notificar os pais deste menor. O Conselho Tutelar ele é extremamente importante nesse processo de salvaguarda do menor, porque a ele estão afetos os atos primários nessa contenção. É interessante observar que, por lei, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode adotar ações similares àquelas que serão adotadas posteriormente em juízo. E isso ocorre justamente nessa vertente, ou seja, de que imediatamente ao ato infracional já
sejam tomadas as medidas com vistas à mitigação. E essa notificação deve ser formal, inclusive, protocolada, para que depois tenha prova de que os pais foram notificados que seu filho cometeu um ato infracional. Não existe a hipótese do agente público, diante do seu ato, diante do seu dever, não formalizar as suas ações, né? Justamente é esse formalismo que irá garantir, então, não só o ato desse agente, como também o dever daquele que está sob esse ato. Sendo reincidente, quarta ou quinta vez, o Conselho Tutelar já pode tomar medidas, não necessariamente repassando ao juizado de menores. O Conselho tem este direito de tomar alguma atitude e já incluir em algum programa social, ou até mesmo cobrar das autoridades competentes que se forme algum programa para colocar os menores em ação também, para não ficar na ociosidade. Nós temos aqui uma dicotomia, o dever do Estado e o dever do governo. Então, o dever do Estado é expresso através das ações do Conselho Tutelar. E os deveres do governo estão afetos de forma ampla às políticas públicas. Então, no caso aqui em Chapecó, para ter tanta reincidência, está faltando o quê? Políticas públicas? Eu acredito que o cenário de Chapecó, assim como o cenário do Brasil inteiro, desponta que todos os órgãos estão trabalhando. Entretanto, eu observo que pode ser que esteja ocorrendo um certo ato desconexo. Assim, todos querem fazer a coisa da melhor forma possível. Entretanto, a ausência do entendimento entre os órgãos acabam levando que esses atos não surtam os desejos necessários. Com a chegada do NAI em Chapecó, o senhor acredita que isso possa reverter o quadro? Ou o senhor pensa em algum programa especial para implantar em Chapecó para definitivamente diminuir essa reincidência? Eu acredito que o núcleo ele se reveste de uma importância significante. Mas é interessante nós observarmos que o núcleo, assim como qualquer outra ação colegiada, não tira e nem transfere a responsabilidade entre os órgãos afetos ao tema. Assim sendo, o núcleo ele será interessante à medida que aquele órgão que tenha capacidade, que tenha a possibilidade jurídica de efetuar alguma ação, tenha essa ação facilitada. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o órgão, como a Polícia Militar, que tem a obrigação de efetuar a repressão em face à quebra da ordem pública, vá transferir essa responsabilidade para outro órgão. O senhor acredita, então, que o Conselho não está cumprindo com o seu papel? Não, eu não tenho essa visão quanto ao Conselho. Se há uma reincidência, foi pego a criança hoje, amanhã reincide, depois da manhã de novo, faltou alguma coisa, ou o Conselho não foi até a casa dos pais, não notificou, não entregou num programa, não habilitou, então a falha é do Conselho. Eu entendo que é necessário o realinhamento das ações. Culpar agora ou buscar aí encontrar algum órgão que esteja agindo de forma ineficiente ou ineficaz, talvez fosse um tanto quanto leviano. Eu entendo que sim, há necessidade urgente de se entender as causas, observar os órgãos que têm obrigação sobre a ação imediata sobre as causas, para só então nós começarmos a pontuar se este ou aquele órgão estão agindo de forma adequada e quais são as necessidades de realinhamento desse órgão.